Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Mesa diretora da Câmara do Rio dá parecer favorável ao prosseguimento de representação contra o vereador Dr. Jairinho. Comissão Especial de Representação do Plano Diretor promove mais uma reunião e pode alterar o cronograma de trabalho por conta da pandemia. E uma lei aprovada na Câmara do Rio incentiva a criação de espaços coletivos para afroempreendedores. A gente funcionando como rede, a gente consegue se manter mais estruturado. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da decisão da mesa diretora da Câmara do Rio, que deu sinal verde para a tramitação na Casa da Representação protocolada pelo Conselho de Ética contra o vereador Dr. Jairinho. O parecer favorável da mesa diretora aconteceu um dia depois da reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que aprovou por unanimidade a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Dr. Jairinho. O parlamentar está preso acusado de envolvimento na morte do enteado Henri Borel, de 4 anos. A denúncia contra o Dr. Jairinho vai ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que terá prazo de até 5 dias úteis para decidir sobre a procedência da representação. Se for acatada, a denúncia volta ao Conselho de Ética, que inicia a fase de instrução do processo. A decisão sobre a cassação do vereador Dr. Jairinho acontece em votação aberta no plenário e são necessários pelo menos 2/3 dos votos para que o parlamentar perca o mandato. Na sessão dessa terça-feira, o presidente do Conselho de Ética agradeceu o apoio do presidente da Casa, o vereador Carlos Caiado. Quero aqui agradecer ao presidente Caiado por toda a condução, por todo o apoio, por toda a ajuda da mesa diretora. O apoio jurídico dessa casa foi fundamental. Foi apresentada essa representação que retornará ao Conselho de Ética, onde será sorteado um relator e que muito em breve, senhores vereadores, essa casa vai ter que decidir o futuro do vereador Jairinho. A presidência teria, conforme rege as diretrizes, 3 dias, mas imediatamente, como foi um trabalho bem desenvolvido pelo Conselho de Ética, está bem embasado, então já foi encaminhado para a CCJ. Eu queria só informar isso a todos os vereadores. Na parte da manhã, hoje, já foi estabelecido o procedimento da forma que tem que ser feito no prazo mais curto possível. E a eleição de Tiago Carribeiro para conselheiro do Tribunal de Contas do município provocou mudanças no Legislativo carioca. A ida de Tiago Carribeiro para o TCM trouxe de volta ao Parlamento Carioca o vereador Átila Nunes, que estava no Executivo Municipal. Átila tomou posse nesta terça-feira como novo líder do governo na Câmara. Tiago Carribeiro também integrava a Comissão de Justiça e Redação. O nome do substituto dele foi definido em votação realizada em sessão plenária. Dr. Gilberto derrotou Chico Alencar e Pedro Duarte e é o novo integrante da comissão. Esse desafio já era esperado há muito tempo, porque a principal comissão da Casa é uma comissão que estuda, rege sobre toda a constitucionalidade, todos os projetos de leis. Então, eu acho que terei que ter muito empenho e pode contar com a minha dedicação, qualidade no trabalho, para desenvolver um excelente trabalho frente a esta comissão, objetivando sempre qualificar essa Casa de Leis aqui. O repórter Renato Chapou acompanhou a sessão plenária dessa terça-feira e tem os detalhes da posse do vereador Átila Nunes como líder do governo na Câmara. O presidente da Câmara abriu a sessão anunciando a posse do vereador Átila Alexandre Nunes. Ele entra no lugar de Tiago Carribeiro, que foi para o Tribunal de Contas do município. Átila Nunes é também, a partir de hoje, o novo líder do governo na Câmara de Vereadores. A presidência parabeniza o nobre vereador Átila Nunes. E a presidência informa também o ofício do excelentíssimo senhor prefeito da cidade, prefeito Eduardo Paes, ofício número 161. Excelentíssimo senhor vereador presidente, informa que a partir da presente data, o vereador Átila Alexandre Nunes Pereira será o líder do governo nesta Casa de Leis. Entendo que o primeiro desafio como líder de governo é abrir o diálogo, seja para aqueles que estão na base do governo, mas também para aqueles que se colocam, tanto independente quanto de oposição. É muito importante que a gente tenha uma casa que sim, terá disputas,
mas que haja harmonia nesse trabalho, ou seja, que a gente possa sempre buscar soluções através da política, com muito diálogo. Nesta terça-feira foi retirado temporariamente da ordem do dia o projeto do Executivo que trata do aumento da contribuição previdenciária dos servidores do município. O líder do governo esclareceu que são necessárias mais discussões sobre o tema. Precisamos ampliar, né, a discussão, existem ainda muitas dúvidas com relação a esse projeto, que fala da previdência de futuros servidores aprovados em concursos futuros. Então, daí há um entendimento que nós precisamos ainda adiar esse projeto, ele ainda não está no ponto para ser votado, e o importante é que a gente possa, através, né, tanto como eu falei, com a base de governo, mas também com a oposição, com aqueles que se mostram independentes, que a gente possa trazer as informações necessárias e que todos tenham, né, um amadurecimento para dar o seu voto. O parlamento começou a discutir um projeto que, se virar lei, terá impacto direto sobre as medidas restritivas durante a pandemia. O PL determina que a prefeitura convoque com antecedência entidades representativas de patrões e empregados para discutir sobre eventuais fechamentos e reaberturas das atividades comerciais, industriais e de serviços na cidade. Esse debate ele é primordial. Esse tema ele é um tema que envolve, caso esse projeto seja aprovado, se ele não for emendado, ele terá um impacto imediato nessa situação. Por isso, presidente, eu peço que seja adiado em uma sessão, né, essa votação, para que a gente possa, já na próxima votação, debater esse assunto. A matéria foi adiada por um dia. A Comissão de Representação da Câmara do Rio, que discute a atualização do plano diretor, se reuniu mais uma vez nesta terça-feira. O documento precisa estar pronto até o dia 30 de junho, mas por causa da pandemia, os vereadores podem alterar o cronograma de trabalho. Participaram representantes da Federação das Associações de Moradores do Município do Rio e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O objetivo foi avaliar as propostas enviadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano sobre as prioridades do próximo plano diretor. Uma delas é sobre a participação popular na discussão do novo plano. A gente teme que realmente a gente não consiga e que a população que gostaria de dizer em que cidade ela quer morar, em que cidade ela vai se sentir representada, não consiga realmente dizer tudo isso. O plano diretor orienta o desenvolvimento urbano sustentável da cidade. As revisões do plano são feitas a cada 10 anos. A Comissão de Representação da Câmara e a Prefeitura têm até o dia 30 de junho para entregar as revisões. Mas a data pode ser alterada por conta da pandemia. E temos que discutir como nós ampliamos. Vamos ter reuniões já através das regiões administrativas, vamos ter reunião por área de planejamento, por subprefeitura, vamos fazer mais reunião dentro da Câmara, o Legislativo vai começar a fazer reuniões paralelo. O que nós vamos fazer? Mas acho que o caminho, o plano diretor está posto, tem que ser revisto de 10 em 10 anos. Agora é o momento de começarmos o debate. Ainda vão demorar meses para o projeto chegar, depois mais outros meses dele sendo debatido, e eu não vejo que a gente vai ter uma participação reduzida da sociedade. Eu acho que já tem acúmulo social suficiente, acúmulo técnico suficiente para o contexto da pandemia ser, de fato, um ponto importante aí nas dinâmicas do plano diretor, e não é. Então, nesse sentido, a gente teria até uma justificativa, né, do ponto de vista técnico, para atrasarmos e nos aprofundarmos, principalmente no diagnóstico, na análise do Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro de 2019 e 2020 não é o mesmo Rio de Janeiro de 2021 e 2022. O presidente da comissão, vereador Rafael Aloysio Freitas, destacou a importância da Câmara na discussão do plano diretor. Na nossa visão, né, o Poder Executivo está avançando bastante com as reuniões dos grupos de trabalho, e eles colocaram um cronograma de que até o final de junho eles terminam nessa fase, para depois começar as audiências públicas. Então isso vai ser levado e a gente vai continuar, né, fazendo aqui os trabalhos da comissão, ouvindo todo mundo e tentando achar o melhor caminho. Através do site planodiretor.rio, a sociedade pode participar com sugestões de como melhorar a cidade. Para a segunda vice-presidente da comissão, a vereadora Mônica Benício, é fundamental a importância da participação da população no planejamento. Nós reconhecemos a importância do plano diretor como um instrumento norteador do planejamento urbano da cidade. Isso já foi dito aqui muitas vezes.
e por isso a sua revisão deve ter participação que seja efetivamente popular. E já estão em vigor as diversas leis promulgadas pelo presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, na última sexta-feira. Uma delas é que prevê a distribuição de máscaras para a população em situação de rua. Foram 20 leis promulgadas pelo presidente da Casa, o vereador Carlos Caiado, na última sexta-feira. A publicação foi feita através da sanção tácita, isto é, quando o Poder Executivo não se manifesta a respeito de projetos de leis aprovados e enviados para sanção ou veto. E por que isso acontece? Depois que o projeto é aprovado pelos vereadores, o prefeito tem o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar. Decorrido o prazo, a falta da sanção expressa dá origem à sanção tácita, com os mesmos efeitos. Confira algumas das novas leis promulgadas pelo presidente da Casa. A lei de autoria da vereadora Vera Lins estipula que as concessionárias fornecedoras de água, gás e energia elétrica na cidade do Rio devem oferecer ao consumidor a possibilidade de quitar débitos pendentes no ato do corte do serviço fornecido. Os agentes concessionários devem portar uma máquina de cartão que permita o pagamento do débito antes da suspensão do fornecimento. E eles chegam lá para cortar e não querem conversa. Então, se a pessoa puder fazer esse pagamento com cartão de débito, vai ser muito bom para a população. E mais, eu como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu vou fiscalizar isso. Também passa a vigorar a lei de autoria da vereadora Tereza Berger, que determina o fornecimento de máscaras faciais à população em situação de rua, em razão da pandemia do novo coronavírus. O Poder Público, a Secretaria de Assistência Social, deverá distribuir máscaras para todas as pessoas que vivem em situação de rua e também aquelas que vivem em abrigamento. Outro destaque é a lei de autoria do vereador Renato Moura, que inclui o Dia da Feira Livre no calendário oficial da cidade, a ser comemorado anualmente no dia 13 de outubro. É uma atividade que gera economia e emprego para a cidade. E nada mais justo, de que colocar a Feira Livre para ser parte do calendário oficial da cidade. Outras 17 legislações também entraram em vigor. Entre outras medidas, essas novas leis promulgadas tratam de combate à Covid-19, incentivo à doação de sangue e defesa do consumidor. E você vai ver no próximo bloco. Lei aprovada na Câmara do Rio cria programa que incentiva o empreendedorismo negro. Estamos de volta agora para falar de vacinação e mais verbas para a saúde. O secretário de governo, Marcelo Calero, confirmou que a prefeitura vai receber cerca de 10 milhões de reais da ONG fundada pelo ator Champagne para investir no combate ao coronavírus. E nessa terça-feira, os guardas municipais começaram a ser imunizados. Os agentes foram vacinados seguindo escalonamento por idade na própria sede da Guarda Municipal em São Cristóvão, onde passa a funcionar um posto exclusivo para este grupo prioritário. No primeiro dia foram vacinados os guardas de 59 anos. Hoje é mais um dia de imunização dos servidores de atividades essenciais aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro. A Guarda Municipal é uma instituição que, desde o início da pandemia, vem lutando pela preservação da vida, combatendo aglomerações, fazendo com que essas medidas de proteção à vida sejam efetivamente cumpridas. Então hoje é um dia muito importante, um dia que marca o início da vacinação, da imunização desses profissionais, desses homens e mulheres que estão na ponta, estão protegendo o carioca e estão se expondo ao risco. A gente vai ter uma corporação protegida, pronta para continuar protegendo e atendendo às demandas do cidadão carioca. A vacinação contra a Covid-19 para pessoas com síndrome de Down, autismo e paralisia cerebral com 18 anos ou mais começa a partir dessa quarta-feira. A Secretaria de Estado de Saúde instalou um posto de vacinação especial contra a Covid-19 no estádio de atletismo Célio de Barros, no Maracanã, zona norte da cidade. Em formato drive-thru, o serviço será direcionado a residentes do município do Rio de Janeiro. Haverá também um posto de acolhimento com atendimento multiprofissional. O objetivo é imunizar esses pacientes vulneráveis que muitas vezes têm dificuldade de usar máscaras ou seguir protocolos de etiqueta respiratória. A ação será levada para outras regiões do estado. O drive-thru do Maracanã vai vacinar até 200 pessoas por dia, mediante agendamento prévio que deve ser feito a partir desta terça-feira pelo formulário disponível no site vacinaçãocovid19.saude.rj.gov.br.
Com data e hora marcadas, o paciente receberá a primeira dose e terá a segunda dose agendada automaticamente após a vacinação. A data será informada por mensagem SMS no celular cadastrado. O posto exclusivo de vacinação vai funcionar de segunda a sexta, das 9 às 4 horas da tarde. As pessoas que estiverem agendadas devem comparecer no dia e hora determinados, apresentando documento de identidade. E a Secretaria Municipal de Governo e Integridade anunciou a criação de novos postos de vacinação. A ação faz parte da parceria com a ONG COR, especialista em ajudas emergenciais. Essa parceria envolve um investimento bastante importante para nós, da ordem de 10 milhões de reais, que eles assumem, portanto, 5 macropolos de vacinação ao longo do mês de maio. Nós estamos falando da Vila Olímpica do Complexo Alemão, nós estamos falando do Parque Olímpico, estamos falando da Portela, de Padre Miguel e de Manguinhos. Macropolos que são muito importantes na logística da saúde da cidade. O novo posto, instalado na quadra da Portela, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde, atendendo aos públicos definidos no calendário de vacinação do município. O primeiro vacinado no posto da Portela foi Carlos Ribeiro, diretor de destaques da Escola de Samba de Madureira. O secretário Marcelo Caleiro e a CEO da ONG COR, Anlin, estiveram na quadra da Portela, em Oswaldo Cruz. Nós teremos um grande desafio no sentido de que, como aumenta-se a faixa etária de vacinação, aumenta-se, obviamente, o contingente a ser vacinado. E isso faz com que nós necessitemos de parcerias. Esse é o momento de nós vermos a sociedade como um todo engajada, inclusive as ONGs, os atores privados, as empresas, portanto, nesse esforço, verdadeiro esforço de guerra que a nossa geração está vivendo. A Câmara do Rio tem uma comissão especial que discute a situação da moradia adequada. Um censo divulgado pela Secretaria Municipal de Assistência Social revelou que cerca de 7 mil pessoas estão morando nas ruas. Durante 20 anos, o serralheiro José Ricardo Pereira morou nas ruas e sentiu a dura realidade dessa população. Todo morador de rua ele não dorme à noite. A gente não dorme. A gente tem medo de ser uma covardia, alguém tacar fogo em você. O serralheiro viu sua vida mudar depois de ter sido encaminhado por uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Assistência Social para morar no abrigo Espaço Taquara, na zona oeste da cidade. Quando acordava, sempre tinha um profissional sentado na cadeira, tomando conta do nosso sono. Que maravilha! Desde que começou a pandemia, Rubens sentiu a necessidade de ajudar pessoas que experimentam a difícil situação de viver nas ruas. Ele se voluntariou para ajudar o Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, na cidade de São Paulo, até ser convidado para coordenar a ação aqui no município do Rio. Como muitas pessoas perderam seus empregos, perderam suas fontes de renda ou diminuíram a fonte de renda, nós passamos a ser a única opção para que essas pessoas possam se alimentar. No ano passado, a Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Instituto de Urbanismo Pereira Passos, realizou o primeiro censo com pessoas em situação de rua da cidade. O censo pesquisou cerca de 7.200 pessoas. Dessas, 75% estavam morando nas ruas e apenas 25% estavam em abrigos oferecidos pela Prefeitura. Nós aumentamos em cerca de 21% o atendimento à população em situação de rua. Aumentamos nosso acolhimento. E, ao mesmo tempo, estamos criando formas de qualificar essas pessoas para que a gente possa, de alguma maneira, reinseri-las. A comissão especial que estuda e analisa políticas públicas sobre a habitação e o direito à moradia adequada da Câmara Municipal vem acompanhando a situação da população de rua na cidade durante a pandemia. Uma das discussões que vamos fazer de modo particular, notadamente no centro da cidade, a nossa comissão vai se debruçar sobre o tema da moradia, o tema da habitação para a população em situação de rua. Seja chamado habitação assistida, seja habitação de alocação social, porque, na verdade, o nosso lema da nossa comissão é sempre este: ninguém está na rua porque quer, da mesma forma que ninguém passa fome porque quer.
Você vai assistir agora uma matéria sobre o afroempreendedorismo. Uma lei aprovada na Câmara do Rio incentiva a criação de espaços coletivos para a geração de novos empregos. Dificuldades e preconceito foram algumas das barreiras que Juliana enfrentou para conquistar o seu lugar ao sol. Eu precisava encontrar espaços pretos no Rio de Janeiro. Precisava ter um espaço onde eu pudesse receber pessoas que precisam ter uma loja física e não têm condição de de arcar com as despesas, os impostos dessa loja. Então, aqui, a gente funcionando como rede, a gente consegue se manter mais estruturado. Eu acho que, a partir de agora, as pessoas vão entender que precisa dar a mão para esse empreendedor. O afroempreendedorismo é uma ferramenta usada pela população negra no país. Essa ação ajuda na criação de novos postos de trabalho. Isso inclui empreendedores negros como protagonistas na economia nacional. É o caso de Fabrício, que criou a própria marca. Eu não me sentia representado com as marcas cariocas que tinham no mercado, que eram marcas que falavam muito sobre a cultura praiana, sobre a cultura da Zona Sul. E eu sempre fui um menino que fui nascido e criado no subúrbio, então eu queria alguma coisa que representasse aquela cultura que eu vivenciava, que eu tinha ali de contato todo dia. De acordo com o IBGE, o Estado tinha no quarto trimestre do ano passado mais de 2 milhões de empreendedores. 12% se declararam afroempreendedores. O afroempreendedorismo é muito importante para o crescimento econômico da cidade. A lei aprovada na Câmara de Apoio ao Afroempreendedor dá visibilidade e incentiva a criação de espaços como este. Esta lei que nós aprovamos é uma grande oportunidade para que esse impacto seja maior, mais positivo e inibidor de desigualdades. Ao Legislativo cabe não somente apoiar, mas apoiar, incentivar, fazer legislações, garantir a permanência das comunidades quilombolas no seu território, no seu chão, naquilo que é a sua raiz e a sua ancestralidade. Ricardo é barbeiro e conta como é importante ter um espaço para trabalhar. Aqui funciona realmente como se fosse um quilombo que acolhe. Essa é a função do Ateliê Bonifácio. A gente agradece muito a casa por dar essa oportunidade da gente que fechamos as casas e viemos para cá. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.